A Petrobras acabou de soltar o seu novo plano estratégico. E a grande pergunta que fica na cabeça de todo investidor é: o que isso significa para os dividendos? Bom, nesta análise a gente vai mergulhar a fundo nos detalhes desse plano para 2026 a 2030 e tentar entender o que ele sinaliza para quem investe focado em renda. Mas antes de começar, aquele aviso super importante de sempre. Tudo que a gente vai conversar aqui é puramente informativo, ok? O nosso objetivo é só analisar os dados e as estratégias que a própria Petrobras divulgou. Isso aqui não é de forma alguma uma recomendação de investimento. Então vamos direto ao que interessa, né? O que a gente pode esperar dos dividendos da Petrobras para os próximos anos com base nesse novo documento? É exatamente essa pergunta que a gente vai tentar responder juntos agora. Para organizar o raciocínio, a gente dividiu essa análise em 4 partes. Primeiro, vamos entender os pilares financeiros do plano. Depois, a gente foca no que mudou especificamente para os dividendos. Na sequência, vamos fazer um cálculo prático do retorno potencial. E, por fim, a gente fecha com um resumo dos pontos mais importantes. Bom, para entender para onde os dividendos vão, primeiro a gente precisa conhecer o mapa, certo? Então, antes de olhar os resultados, é fundamental entender quais são as premissas, as bases financeiras que sustentam todo esse plano estratégico da Petrobras. E o plano todo se apoia basicamente em 3 pilares. São eles: a projeção do preço do petróleo, um valor mínimo de dinheiro em caixa e um limite, um teto máximo para a dívida. São esses 3 pontos que definem as regras do jogo financeiro que a empresa vai seguir. O primeiro pilar, então, é a projeção do petróleo Brent. A empresa está trabalhando com um cenário entre 63 e 70 dólares por barril. E o interessante aqui é que essa faixa está bem alinhada com a média histórica dos últimos 20 anos. Ou seja, parece uma abordagem bem realista. A própria companhia diz que o plano continua de pé, mesmo com o barril caindo para 48 dólares. O segundo pilar é o caixa mínimo. A Petrobras definiu que precisa ter, no mínimo, 6 bilhões de dólares guardados em caixa. Isso funciona como um colchão de segurança, sabe? Garante a saúde financeira para poder executar o plano sem sustos. E fechando os pilares, temos o controle da dívida. A empresa colocou um teto de 75 bilhões de dólares para o seu endividamento bruto. Isso é super importante, porque funciona como uma barreira de proteção que limita os riscos e mantém a companhia numa posição financeira mais sólida. Ok, agora que a gente já entendeu as bases, vamos para o coração da nossa análise. Vamos ver como esse novo plano trata a distribuição de dividendos e o que de fato mudou em comparação com o plano que estava em vigor. E aqui tem um detalhe bem curioso. Quando a gente compara os 2 planos, a maior diferença parece não estar nos valores em si, mas numa mudança sutil na forma como a empresa fala sobre o destino do dinheiro. Parece detalhe, mas não é. Vamos dar uma olhada nos números lado a lado. No plano anterior, a previsão era de 45 a 55 bilhões em dividendos, mais uma fatia de 5 a 10 bilhões para dividendos extraordinários ou novos projetos. Já no plano novo, a faixa de dividendos regulares ficou entre 45 e 50 bilhões e a verba para novos projetos subiu para 10 a 15 bilhões. Notou? A palavra extraordinário sumiu. Mas o total máximo continua o mesmo, 65 bilhões. Essa troca de termos pode ser um sinal de que a empresa quer mais flexibilidade. Então, o ponto crucial que fica é este. Apesar da mudança no nome, o bolo total que a empresa projeta ter disponível, seja para distribuir aos acionistas ou para investir, não mudou. O potencial continua sendo de até 65 bilhões de dólares em 5 anos. Isso é o mais importante. Tá bom, mas 65 bilhões de dólares é muito dinheiro. O que isso significa na prática para quem investe? Vamos agora traduzir esses números gigantescos em algo mais palpável, o potencial de retorno anual com os dividendos. Olha, o cálculo é bem direto. Primeiro, a gente estima quanto a empresa pode pagar de dividendo por cada ação em um ano. Depois, a gente pega o preço atual da ação e aí é só dividir o valor do dividendo pelo preço. O resultado é o famoso dividend yield, a porcentagem de retorno. E só para deixar bem claro, o dividend yield é como se fosse o aluguel que a ação paga todo ano, só que em forma de porcentagem do preço dela. É uma maneira muito direta de medir o retorno que os dividendos dão sobre o capital que foi investido. E com base nos valores que estão no plano, as análises dos dados apontam para um dividendo anual potencial de mais ou menos R$ 3,77 por ação. É com esse número-chave que a gente vai calcular o retorno. E agora, o resultado.
Se a gente pegar aqueles dividendos de 3,77 e usar um preço de ação de 31,80, só como exemplo, a gente chega num dividendo yield potencial de cerca de 12% ao ano. 12%! É um número bem expressivo que indica que o plano, pelo menos no papel, aponta para a continuidade de pagamentos bem robustos. Bom, vamos então para o nosso resumo final. Vamos juntar todas as peças do quebra-quebra para ter uma visão clara do que esse novo plano estratégico realmente nos diz. De um lado, o grande ponto forte é a consistência. O plano mantém aquele potencial total de 65 bilhões de dólares, o que é um sinal de que a capacidade de gerar caixa para remunerar os acionistas e investir continua forte. Agora, por outro lado, o principal ponto de atenção. Tudo isso depende daquelas premissas se tornarem realidade, principalmente do preço do petróleo ficar naquela faixa projetada. Em suma, a mensagem final é a seguinte: a análise dos dados do plano sugere um cenário positivo, sim, para a continuidade de dividendos sólidos nos próximos 5 anos. No entanto, é fundamental que quem investe fique de olho nos fatores que sustentam essas projeções, como o comportamento do mercado de petróleo. E agora fica o convite para a reflexão. O que ficou dessa análise do plano da Petrobras? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, a sua leitura dos fatos. E para quem gostou desse formato, é só se inscrever no canal para não perder mais análises baseadas em dados como esta.